Graça e paz, queridos, Deus abençoe. Eu sou o Dr. Brum, sou teólogo, também sou advogado. E este é o seu canal Igreja Sem Fronteiras. Nós temos um tema muito interessante para conversarmos, as 3 filosofias de vida. É algo muito profundo. E para nós entendermos melhor, nós queremos, como pano de fundo, conversarmos um pouquinho sobre a história da filosofia. A filosofia apareceu, foi criada na Grécia Antiga, nas cidades-estados, na Grécia, as antigas polis, e o seu filósofo expoente na época, Pitágoras, cunhou a palavra filosofia no final do século VI aproximadamente. A palavra filosofia, etimologicamente, ela vem de 2 palavras gregas, filia, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa amor ou conhecimento. De maneira que daí nós temos a definição da palavra filosofia, que significa amor à sabedoria ou amor ao conhecimento. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio de uma ótica, por meio de uma análise racional. Na prática, a filosofia é um conjunto de ideias e de atitudes que um indivíduo possui, que um grupo possui, que vem nortear suas vidas. Podemos dizer ainda que a filosofia define como o indivíduo constrói, como o indivíduo forma os seus sistemas de valores. Normalmente nós já ouvimos pessoas dizerem que eu tenho tal filosofia de vida, eu sigo tal filosofia de vida, a minha filosofia de vida é essa, a minha filosofia de vida é aquela. Como, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo que a minha filosofia de vida é não me arrepender daquilo que eu faço, porque aquilo que faço define o meu caráter, define o que sou. Outros dizem, a minha filosofia de vida é amar ao próximo, é me dedicar aos outros, é estender a mão para o necessitado. Enfim, aquilo ali tornou um estilo de vida para aquela pessoa. Aquilo vem nortear, vem conduzir a vida daquela pessoa. Eu gostaria, com esse pano de fundo, de nos remeter lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25, onde nós temos ali a parábola do bom samaritano. Cabe aqui um fato interessante, um detalhe interessante. Na Bíblia nós não temos, no original, nós não temos ali como parábola do bom samaritano. A palavra parábola ela foi inserida posteriormente por alguns estudiosos. Na verdade, nem no texto que Jesus fala, nós não temos a palavra bom. Jesus em nenhum momento chamou o samaritano de bom. Ele simplesmente falou o samaritano. Semelhante a isso, nós temos outras inserções, simplesmente para curiosidade. Agora, o que aconteceu ali, na verdade, que nós vemos ali, alguns dizem que não foi realmente uma parábola. Alguns estudiosos dizem que foi um fato que aconteceu, uma vez que parábola significa o recurso de linguagem para se explicar uma verdade moral ou espiritual. Então tem-se aqui que realmente foi um fato, foi um acontecimento. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus estava ministrando sua palavra, os seus ensinamentos, e ele foi interpelado por um intérprete da lei. Ele foi interpelado por um advogado. E esse advogado perguntou para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele que ele deveria guardar os mandamentos, que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. E ele perguntou então, ele fez uma pergunta capciosa para Jesus, aquele advogado. Ele pegou e disse assim: mas e quem é meu próximo? A intenção dele era pegar Jesus em algumas palavras.
Então Jesus falou para ele o seguinte fato, o seguinte acontecimento, que descia de Jerusalém um homem, e esse homem ia para Jericó. E ali, esse homem ele foi assaltado, ele foi vítima de salteadores que agrediram, que o machucaram, que roubaram os seus pertences e o deixaram caído na beira do caminho. Então Jesus diz que passava ocasionalmente por ali um sacerdote. E aquele sacerdote viu aquele homem machucado, aquele homem ferido, mas ele passou de longe. Ele ficou indiferente à situação daquela vítima, à situação daquela pessoa. E semelhantemente passou um levita, que teve a mesma atitude do sacerdote. Ele passou de largo, passou longe, simplesmente olhou e seguiu o seu caminho. Posteriormente passou um samaritano e olhou aquele homem caído, machucado. Ele desceu da sua cavalgadura, do seu cavalo, foi ali, cuidou daquela pessoa necessitada. Ele colocou vinho sobre aquelas feridas. Ele colocou azeite para espantar as moscas. Ele colocou uma atadura e colocou aquele homem no seu cavalo e levou até uma hospedaria, ali a uma estalagem, e pediu para que aquele homem da estalagem cuidasse daquela pessoa. Deixou um pagamento e falou que se caso ele tivesse maiores despesas, na volta, aquele homem estaria pagando a diferença. Então Jesus perguntou para aquele advogado: o que te parece? Qual é o próximo desse homem? O advogado, então, ele entendeu que seria o samaritano. Então Jesus disse para ele: vai e faz a mesma coisa. Eu gostaria que você pudesse perceber que aqui nós temos 3 filosofias de vidas nas atitudes desses atores. Nós temos aqui os ladrões, que no mínimo eram 2 ladrões. A Bíblia descreve que aquele homem que foi assaltado, ele descia de Jerusalém. Jerusalém fica a quase 800 metros acima do nível do mar. E ele descia para Jericó. Jericó é a cidade habitada mais baixo, do nível mais baixo que existe. Ela está em média 280 metros abaixo do nível do mar. Somente perde para o Mar Morto, que não é habitado. E a distância de Jerusalém para Jericó são 25 quilômetros. Jericó era uma cidade dormitória. As pessoas que iam para Jerusalém ficavam em Jericó e depois subiam para Jerusalém, e ao contrário também. E aqui nós vemos o que? Esse homem descia de Jericó, de Jerusalém. Ele era um judeu. No contexto, nós entendemos aqui, no contexto da história, que ele era um judeu. E ele foi assaltado. Nós temos aqui 2 assaltantes que bateram naquele homem, que machucaram aquele homem e que tomaram seus pertences. Nós vemos aqui a filosofia que norteia a vida do ladrão, que norteava a vida daqueles ladrões, que é: o que é teu é meu. Esta é a filosofia do ladrão. Ele veio para matar as pessoas, para roubar os bens da pessoa, para roubar a paz da pessoa. Nos remete isso para o diabo, para os seus demônios, para a malignidade que existe no mundo. O que é teu é meu. Matar, roubar e destruir. Possivelmente você pode pensar e dizer: bem, eu não sou nenhum ladrão, não mato, não roubo. Muito bem. Mas se nós analisarmos, quantos de nós não ficamos com inveja dos nossos amigos, daquele que tem uma vida bem-sucedida, daquele que tem um bom emprego, daquele que tem um bom carro, daquele que tem uma boa casa,
tem uma família bem-sucedida. Quantos de nós não gostaríamos de estar no lugar daquela pessoa? Quantos de nós nos aproximamos de alguém querendo tirar uma vantagem daquela pessoa? Isso é muito comum. Isto é o quê? Uma filosofia da malignidade. O que é teu é meu. Quantos líderes, quantos pastores nos dias de hoje se aproximam de pessoas que estão na igreja, que chegam na igreja, que são abastadas, dão os primeiros lugares, lugares de honras na igreja, dão posições, convidam para pregarem, com interesse de oferir alguma vantagem financeira, ou dízimos, ou outras coisas daquela pessoa. É um sentimento de malignidade. E nós vemos aqui uma filosofia perversa. O que é teu é meu. Esta foi a atitude daqueles dois ladrões. Quais são as nossas atitudes, as nossas intenções com o nosso próximo? Nós vemos a seguir que o sacerdote e o levita, que estavam representando a classe religiosa, nós vemos aqui uma filosofia deles. O sacerdote passou e viu aquele homem caído. Possivelmente aquele sacerdote estava regressando do templo. Possivelmente ele estava lá no turno dele no templo e estava voltando. A função do sacerdote é oficiar na presença de Deus, oficiar no altar de holocausto, nas orações, na mesa da proposição, no incensário, interceder pelo povo, também ensinar pelo povo, para o povo. Possivelmente aquele sacerdote estava lá no templo ensinando amor ao próximo, ensinando os princípios de Deus. Mas no momento da prática, ele viu aquele homem caído, machucado, mas ele passou de longe. Ele não teve o interesse de estender a mão. Semelhantemente o levita, que também trabalhava no templo, cuidava do fogo do altar, cuidava dos utensílios do templo, trabalhava lá na área musical, louvores, instrumentos, mas a prática estava distante. Ele olhou e passou de longe daquele homem machucado, daquele homem ferido. Qual a filosofia que tomava conta daqueles religiosos? É a filosofia do egoísmo, da vida centrada no seu eu. A filosofia do que é meu, não compartilhe com ninguém. Hoje é muito comum nós vermos isso. A filosofia do egoísmo tomando conta das pessoas. As pessoas com seus interesses. As pessoas simplesmente vendo aquilo que lhe convém, esquecendo-se do próximo, esquecendo daquele que está necessitado, esquecendo-se de levar uma palavra de conforto para aquele que está necessitado. E depois então nós vemos a seguir aquele outro homem que descia de Jerusalém. E ele passou então ali e viu aquele homem caído. Porque aquele lugar ali era muito perigoso. Era um lugar que era chamado lugar de morte, porque havia muitos assaltos e muitos assassinatos. E ele viu aquele homem que fora assaltado e fora machucado, vilipendiado. E ele percebeu que aquele homem era um judeu que estava caído. E ele era um samaritano. E para surpresa, aquele homem samaritano, ele foi lá socorrer aquele judeu. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como cães. Eles nem passavam por Samaria, desviavam longe quando eles iam para outro lugar, para a Galileia ou para outras cidades.
Eles desviavam a região de Samaria, porque eles consideravam os samaritanos uma mistura de judeus com gentios. Eles consideravam os samaritanos idólatras, porque no passado eles praticaram a idolatria. Então os judeus evitavam, ignoravam os samaritanos, consideravam-os como animais, como cães. Mas aquele samaritano, ele olhou aquele homem necessitado, olhou aquele homem machucado, ferido, jogado na estrada, no meio das pedras. Ele foi ali, ele pegou o vinho e colocou na sua ferida para desinfectar, colocou azeite para evitar que moscas pudessem chegar ao ferimento, amarrou as suas feridas com ataduras, colocou no seu cavalo e o levou para que alguém pudesse cuidar. Qual era a filosofia que havia no coração daquele samaritano, no coração daquele homem? A filosofia que norteava, que guiava a vida daquele homem era: o que é meu é teu. O que é meu não é só meu, mas é teu. Ele estava para servir aquela pessoa que estava necessitada. Nós vemos aqui, meus amados, uma lição extraordinária nessas três filosofias de vida. Porque nós vemos aqui aquele intérprete da lei, que era um advogado. Eles decoravam, eles aprendiam os 613 mandamentos do Torá. Torá são os 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento, também chamado de Pentateuco, ou a primeira divisão didática do Antigo Testamento. 240 mandamentos do Torá era para que a pessoa fizesse, a pessoa era obrigada a fazer. 365 a pessoa não podia fazer. Os escribas, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os intérpretes, esses advogados, eles impunham uma culpabilidade muito grande ao homem normal, porque era impossível cumprir. Esta era a prática deles. Hoje, meus amados, nós estamos vivendo situações semelhantes em muitos lugares, em denominações, em igrejas, onde se impõe sobre as pessoas algo que elas não podem carregar, uma carga muito pesada. Nós queremos perguntar a você: qual é a sua filosofia de vida? O que está norteando o teu dia a dia? Jesus falou que a verdadeira religião, a verdadeira vida cristã, na verdade, é você visitar as viúvas, os órfãos, os necessitados, é estender a mão para as pessoas carentes. No livro de João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós temos amor pelas pessoas, nós estendemos as mãos, nós socorremos. O próximo não é aquele que é nosso amigo, aquele que é nosso parente. O próximo é aquele que está necessitado. É muito fácil nós estendermos a mão para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para alguém da nossa família. É muito fácil. Mas esta não é a vida cristã. A vida cristã é não fazermos acepções de pessoas, não termos preconceitos com as pessoas. A verdadeira vida cristã é você se doar. Jesus falou que esse homem, o samaritano, ele não olhou, ele não pesou, ele não considerou tantas injúrias, tantas perseguições, tantas discriminações, tanto preconceito dos judeus. Ele estendeu a mão, ele socorreu, ele foi presente, ele foi amigo. Quantas pessoas estão ao nosso lado sendo corroídas pela angústia, pela dor, pelo desespero, pelo senso de desvalor, autoestima muito baixa, muitas vezes passando necessidades
materiais e físicas, mas nós não consideramos como nosso próximo, porque não faz parte do nosso grupo social, porque não faz parte da nossa família. É importante que entendamos que o nosso próximo é aquele que está necessitado. Jesus demonstrou o seu amor para conosco, ainda nós pecadores, ainda nós inimigos de Deus, tal qual aquele judeu inimigo do samaritano. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pessoas distantes de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou, nos ama e provou a sua morte. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por cada um de nós. E hoje eu te convido para você rever qual filosofia de vida tem norteado o teu caminho. Qual filosofia de vida você tem praticado no teu dia a dia. Com essas palavras, eu desejo que Deus te abençoe e que te leve a uma verdadeira reflexão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, vá lá no sininho para você receber logo as publicações diretamente. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.